Não estou te ouvindo aqui. A sua imagem congelou para mim, eu não sei se... Tá ouvindo agora? Sim, sim, agora entrou. Então já botei lá. Se o senhor quiser compartilhar, já tá lá no Facebook. Sim, sim. Já compartilhei. Então, uma boa noite a todos. A gente está aqui hoje em mais um programa, Caminhando na Fé. A gente está recebendo hoje o Padre Nixon, que é pároco lá na ilha de Paquetá, amigo do Padre Luciano, o Padre Luciano que fez o convite. E a gente agradece ao senhor pela disponibilidade, por estar aqui conosco hoje, partilhando um pouco da sua experiência, aquilo que o senhor tem a dizer. E a gente vai estar partilhando um pouco hoje sobre os desafios da pandemia. Então, o padre vai estar falando um pouco para ele quais foram os desafios na paróquia dele, na vida pastoral dele, e a gente vai estar batendo um papo aí, já vai compartilhando, já vai avisando os grupos aí que a gente já está ao vivo. Fica à vontade, padre. Boa noite, eu que agradeço estar aqui junto com vocês nessa live, né? E saber que a gente tem uma história de vida que é sempre ligada uns aos outros, né? O Padre Luciano, que é o pároco da paróquia de vocês, Nossa Senhora Aparecida, nós entramos no seminário maior juntos, né? Eu já vinha de uma caminhada seminário menor, ele vinha de uma caminhada com o movimento Comunhão e Libertação, e nos encontramos exatamente no seminário no ano de 1993, fazendo 27 anos, né? 27 anos agora, e a gente, a partir dali, fizemos o propedêutico, depois a filosofia, a teologia juntos, e depois cada um seguiu sua vida. Ele se ordenou, eu me ordenei, e cada um foi designado para outros lugares. Mas o importante é que a gente pôde e pode compartilhar de momentos, de situações, de encontros, e que a vida vai proporcionando, né? Mesmo nas dificuldades, a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, né? Não foi por acaso. Eu acredito que a gente se encontrou, por exemplo. Se a gente se encontrou em determinado momento da vida, é porque era necessário que a gente se encontrasse. Se a gente hoje está aqui, está partilhando esse momento, essa live, e as pessoas que estão participando de alguma forma, é porque a gente precisava, a gente precisa disso, né? Precisa passar por esse momento. E a grande pergunta do ser humano é: o que nós queremos da vida, não é? Onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, qual a finalidade, o objetivo da minha vida.
diante dessa pandemia, nesse momento, a gente ficou com mais tempo para pensar, para refletir, para estudar, para reavaliar, porque as coisas que eram urgentes, inadiáveis, tiveram que ser adiadas. As urgências todas deixaram de ser urgentes, né? Quem imaginou que em pleno final do mês de agosto do ano 2020 estaríamos todos assim, isolados, meio separados, usando máscaras, vivendo uma outra realidade virtual, né? E umas férias que se prolongaram desde o mês de março até agora, que a gente diz assim, estamos cansados de ficar em casa. Quem iria dizer, estou cansado de ficar em casa, né? A gente sempre quis ficar em casa, sempre quis ir para casa, sempre quis ter férias, sempre quis ter um momento de descanso, de repente chegou sem a gente esperar, da forma mais inusitada. As surpresas da vida, né? Mas essas surpresas cabe a gente transformar do limão uma limonada. Cabe a gente saber aproveitar. Cabe a gente saber dizer, olha, na verdade, a minha realidade, tem uma frase muito importante do Papa Bento XVI, que ele disse numa abertura de uma conferência episcopal latino-americana, em 2000 e não me lembro mais, acho que 16, mas ele disse que a gente encontra Deus na nossa realidade, seja ela qual for. A gente não encontra Deus nas nossas fantasias ou nos nossos. Até nos sonhos pode encontrar, mas é na realidade que Deus se apresenta a nós. Então, qual é a minha realidade hoje? A nossa realidade como pessoas humanas é uma realidade de pandemia, é uma realidade de distanciamento, é uma realidade totalmente diferente e nova. Mas é nessa realidade que nós precisamos encontrar Deus, precisamos encontrar o sentido da nossa vida. É nessa realidade que Deus se faz presente. Deus, ele atua na nossa realidade, seja ela qual for, seja ela uma realidade boa, uma realidade de vitória, de festa, de alegria, de encontro, ou seja ela uma realidade difícil, ruim. A Bíblia está cheia de exemplos, não é? A realidade do povo, por exemplo, no deserto, ali eles encontraram Deus. O deserto, lugar de solidão, o lugar de isolamento, lugar que não tinha vida, praticamente não tem água, não tem isso, tem aquilo, mas tem maná, tem água que brota da pedra, mas tem Moisés que Deus envia, e aí vai tendo, porque tendo Deus, tem a lei, tem os mandamentos da lei, não tem, no deserto não tem vida. Tem na realidade em que nós estamos, em que nós nos encontramos, nós podemos e devemos encontrar Deus. Então é esse o grande desafio, encontrar Deus no meio de uma pandemia, no meio de um caos. Mas foi do caos que ele tirou a vida, que ele fez tudo, né? Diz a Bíblia que no início tudo era um caos. E Deus ordenou esse caos e fez surgir todas as coisas. Então, do caos, Deus tira a vida, Deus tira algo de bom, de positivo, de verdadeiro. Então, é isso que nós pensamos e meditamos nesse tempo de pandemia. Não sei se você quer colocar alguma coisa, alguma pergunta, ou posso Assim, continuar. acho que a gente pode, mais na frente, depois que o senhor concluir o seu pensamento, fazer algumas perguntas e fazer meio que um bate-volta. O senhor conclui e depois a gente faz, então, as perguntas. Tá bom. Então, nesse meio desse caos, dessas situações todas, de todos os contratempos, o nosso desafio hoje é exatamente não perder a nossa fé, não perder a nossa confiança, a nossa esperança, é ter a certeza de que nós não estamos passando por isso, que não é um castigo. Alguns podem pensar, por que que nós estamos passando por isso? Uma visão, assim, às vezes um pouco fideísta, um pouco neotestamentária, dizer que Deus castiga, Deus está punindo, é porque muitas pessoas fizeram muitas coisas ruins, então Deus está punindo a humanidade, é por isso, por aquilo. Eu não acredito que seja assim, eu acredito que tudo que acontece e que há a permissão de Deus é para o nosso crescimento e para o nosso bem. Eu confio na palavra de Paulo que diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, se nós estamos passando por tudo isso, é porque a gente precisava passar. Uma vez eu tive um aluno que ele chegou para mim e disse: professor, olha, eu estou assim numa situação muito difícil, porque no meu trabalho tem 10 chatos, 10 pessoas chatas que eu não aguento. Eu não suporto esses 10 chatos, está virando um inferno no meu trabalho. Aí eu disse: olha, se eles estão lá, esses 10 chatos, é porque alguma coisa eles têm para lhe ensinar. Eu não sei qual é o ensinamento, você vai ter que descobrir. Isso eu não tenho a resposta mágica, não existe mágica, né? Você vai ter que descobrir por que, que essas pessoas chatas estão lá com você. Talvez até você descobrir que você também é um chato, não tem só 10, tem 11, né? Quem sabe não vai descobrir que tem 11, não são só 10, não. Não, mas se eles estão ali, é porque tem algum motivo para eles estarem ali. Não é por acaso. Você, de alguma forma, você atraiu essas pessoas para lá. Essas pessoas estão ali para lhe ensinar algo, para fazer você crescer, para você avançar. Mas cabe a você escolher, porque não adianta você ficar culpando ou dizendo dos outros. Você tem que fazer a sua parte, porque, na verdade, as pessoas, às vezes, para fugir da sua responsabilidade, dizem assim: ah, é porque eu sou do signo tal, é porque eu sou. Tem católicos que dizem isso, sabe? Então, é porque eu sou não sei o quê, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano fez isso comigo, e foi alguém que fez através de um ritual mágico, de alguma coisa que aconteceu, e aí e vai criando um monte de subterfúgios para fugir da responsabilidade, né? Você, eu não nego que haja influência, por exemplo, dos astros. Claro, isso é inegável na Terra, nos mares, na vida da Terra, isso tudo. A astrologia é uma ciência que foi utilizada desde a antiguidade e a astrologia é séria, não é essa coisa de horóscopo, essas bobagens, né? Mas o estudo dos astros. Então, o Saturno pode estar lá apontando para o lado direito e com todos os anéis apontando para o lado direito, dizendo que você tem que ir para o lado direito, mas se você, ser humano, pessoa, disser eu quero ir para o lado esquerdo, não tem Saturno que faça você ir para o lado direito. Se Capricórnio está mandando você, porque a Lua está não sei o quê. Capricórnio pode mandar à vontade, mas você que decide se você quer ir ou não quer ir. É você que decide, porque nem Deus nos obriga a fazer o que a gente não quer. Deus respeita a nossa liberdade, nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher. Então, cabe a nós, diante de cada situação, saber que direção a gente quer seguir, que rumo a gente quer dar, o que é que a gente vai fazer com essa situação, o que é que eu vou fazer? Vou ficar aqui chorando, me lamentando, batendo no peito, e gritando por que que eu sou, porque, ó vida, ó azar, ó céus, eu sou tão pobrezinho, eu sou tão feio, eu sou tão baixo, eu sou tão gordo, eu sou tão magro, eu sou... E aí, se eu tivesse isso, eu ia ser feliz. Ah, fulano tem e eu não tenho. Ah, a vida do outro é que é boa. Ah, na casa dele tudo dá certo, na família dele tudo dá certo, na minha não dá. Ah, como eu sofro. Ah, como eu sou azarado. Não tenho sorte para nada, ninguém me ajudou, ninguém me empurrou. O que é que Jesus disse ao paralítico que estava lá do lado da piscina de Betesda? Ninguém, por que que você não recebeu a graça? Por que que você não pulou? Ninguém me ajudou. Levanta, pega a sua cama e anda. Não fique esperando ninguém lhe empurrar, empurrãozinho de ninguém. Não fique esperando que alguém lhe jogue. Não fique esperando que alguém lhe pegue e vá lhe levar. Não fique esperando que ninguém lhe dê nada. Faça por você mesmo. Faça a sua parte. Se der certo, ótimo. Se não der certo, vamos tentar outra vez, mais outra vez. O sucesso, o segredo do sucesso, o segredo de atravessar bem qualquer tempestade é a perseverança. É a perseverança, é o trabalho, dizem os grandes músicos, né, quando Beethoven, por exemplo, que era um grande músico, fazendo as suas sinfonias, perguntam, mas você é um Beethoven, você é uma pessoa abençoada, nasceu com um dom, e não sei o quê, e ele disse, olha, meu querido, vou dizer uma coisa, para compor essa sinfonia, é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Você não imagina as noites que eu fiquei acordado, os dias,
o que eu tive que abrir mão para poder chegar a essa perfeição. Não caiu do céu assim, chegou prontinha na minha mão. Não existe mágica. Era muito bom. Mas Jesus deixa isso bem claro em todo o Evangelho. Quando querem que ele faça mágica, ele sai definindo e diz: olha, não tem mágica, meu querido. Não existe mágica, existe a realidade. E é nessa realidade que a gente precisa encontrar Deus, que eu preciso me movimentar, que eu preciso ver o que é que eu vou fazer com o que eu estou recebendo, com o que eu estou aqui enfrentando, com o que está acontecendo, porque existem coisas involuntárias, né, que acontecem, existem tempestades que a gente tem que atravessar, como essa. Então, o que é que eu vou fazer diante de tudo isso? Vou ficar aqui chorando, me lamentando, depressivo, triste, ou vou reagir, ou vou produzir no meio dessa tempestade, ou vou perseverar? Então, veja bem, às vezes a gente pensa muito nos meios e não nos fins. E, na verdade, pensar nos meios é, é ficar vidrado só nesse momento presente, só nisso que está acontecendo agora. E aí, você, por exemplo, você cuida do. Você tem um barco, aí você enfeita seu barco, aí você coloca um frigobar no seu barco, aí você coloca uma cama no seu barco, você coloca tudo no seu barco ficou uma maravilha. Mas o que é que adianta você ter um barco se você não tem para onde ir com o barco? Porque o que interessa não é o barco é um meio para você chegar a algum lugar. O que interessa é para onde você vai com o barco. Porque você não vai poder ficar a vida inteira dentro do barco. O mar nem sempre vai favorecer que você esteja dentro do barco. Então, o barco é um meio, e a gente às vezes só quer saber do meio e não do fim. Não pensa no fim. Então, às vezes quer juntar, juntar, juntar. Eu quero essa casa, eu quero esse carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero. Mas para que eu quero isso? Para que eu preciso disso? Será que isso é essencial na minha vida? Para que eu preciso desses meios, então? Esses meios vão me levar para onde? Será que vão me satisfazer? Existe um axioma interessante chamado a pirâmide de Maslow. É um filósofo matemático, e ele, então, fazia essa pirâmide dizendo que há um pacote de felicidade mínima, que é uma vida com sobrevivência, você poder sobreviver, né, isso é importante. Depois, é ter um certo conforto, uma sobrevivência boa, e depois, segurança. Ninguém consegue viver bem se estiver inseguro. Isso é o mínimo. Eu sobrevivo, eu tenho uma casa, eu tenho saúde, eu tenho um trabalho. Em geral, as pessoas não se satisfazem só com isso. Mas isso não preenche tudo, isso não é. São meios. Isso são meios. Então, não se satisfaz só com isso. Então, querem um pacote de felicidade máxima. Aí Marlon diz: qual é o pacote de felicidade máxima? Se eu já tinha uma casa, eu quero uma casa maior. Ou então eu quero ter uma casa de campo, uma casa na praia, um outro lugar que eu possa viajar com minha família no feriado, não sei o que, não sei o que. Então eu quero uma casa maior, quero outra casa. Se eu já tinha conforto, eu quero mais conforto. Aí eu vou trabalhar mais, me esforçar mais, lutar mais para ter mais conforto. Se eu já tinha prazeres, então eu quero mais prazeres. Se eu já tinha diversão, quero mais diversão. Quem atinge esse pacote de felicidade máxima deveria atingir a felicidade, né? Só que não atinge. Só que aí, depois que consegue tudo isso, descobre que isso não traz a felicidade em si. Para você ter uma ideia, os países que alcançam o mais alto índice de conforto, de padrão de vida, que a gente diz de uma vida com um índice de dinheiro, de qualidade de vida, de tudo elevado, elevadíssimo, são os países em que há o mais alto índice de suicídio e de depressão. Você pegar um Japão, você pegar uma Suécia, você vai ver as doenças da alma, do coração, psíquica, que levam as pessoas à autodestruição. Então, a felicidade não está nesses meios. Não está. Porque você precisa, o ser humano precisa ter um fim. Qual é o fim? Qual é a finalidade? A finalidade nossa, que somos cristãos, é o céu. É a gente ter a certeza que nós estamos lutando aqui, e não é só para mim. Então, o meu pacote de felicidade máxima é diferente do de Marlon. É eu ter
vida, sobreviver, eu ter segurança na minha vida, e a minha segurança não está em mim, nem está no outro, está em Deus. Ele é a minha força, é o meu amparo, o meu escudo, a minha segurança, a minha fortaleza. E eu também quero, o que eu quero conquistar não é só para mim, não é para o meu conforto, não é para eu me enriquecer, não é para eu me mostrar, não é para eu aparecer, é para eu ajudar outras pessoas. E aí que entra o cristianismo que faz a diferença. A solidariedade, a generosidade, a partilha é que vão dar um sentido verdadeiro à minha vida. Porque eu posso dizer que tenho fé, aí eu posso ter fé em várias coisas, tenho fé na árvore, tenho fé não sei em quê, tenho fé nos astros, tenho fé, aí tenho fé também em Jesus, mas entra com mais uma fé, né? É até a história, fé demais, né? Mas eu não tenho nada claro na minha vida. Essa fé é um monte de confusão na minha cabeça, que em vez de me ajudar, mais atrapalha. É uma generalização tão grande que não me põe os pés no chão, que eu não me fixo na realidade. Eu viro mais uma pessoa meio alienada, meio alto astral, assim, em determinados momentos, mas aquilo não é o suficiente. A fé verdadeira do cristianismo que Jesus veio trazer é a fé da partilha da vida. Por isso que quando aquele jovem rico vai embora triste, porque ele já cumpria as obrigações da lei, os mandamentos, maravilha. Ele era uma pessoa religiosa. Só que Jesus diz: você tem que ir além. Você quer a felicidade, você quer a perfeição, você quer, de fato, entrar no reino dos céus, no reino de Deus, então venda tudo que você tem. Se desfaça de tudo que você tem, a partir da sua própria vida, dos seus próprios ideais, dos seus próprios sonhos, das suas próprias, sei lá, paixões, e agora partilhe com os outros e venha e siga-me. Aí ele ficou meio, não teve coragem, né? Eram muitas riquezas, e aí quem tem muitas riquezas, por isso é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus faz uma comparação, uma hipérbole, claro, um exagero, né, para dizer da dificuldade, que não é somente daquele jovem, é uma dificuldade de todos nós do relacionamento com os bens materiais. A gente vê aí sacerdotes, a gente vê aí pessoas que até a gente admira e diz assim, mas como é que pode uma pessoa cair nisso? É inacreditável, nessa armadilha. Não é fácil o relacionamento com os bens materiais. Não é fácil. E São Francisco de Assis é radical. Ele não deixava os frades nem ter uma Bíblia. Quer dizer, você tem uma Bíblia, você quer um livro para estudar a Bíblia, você quer outro livro para interpretar, você quer aí você vai juntando o livro, e aquilo vai possuindo você. Então, é uma Bíblia para todo mundo, imagine. É tão radical ao ponto de não permitir que se tenha nenhuma Bíblia, São Francisco. Então, porque não é fácil esse relacionamento com os bens materiais, com a matéria, com a riqueza, né? Mas Jesus diz assim, para Deus nada é impossível. Os apóstolos, mas então é impossível para nós, é impossível para os homens. Aí Jesus disse, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque a pessoa que se dispõe a isso recebe o dom do Espírito Santo. Deus torna possível aquilo que é humanamente impossível. Você entra aqui numa grande contradição, porque, veja bem, a gente começa, às vezes, a mentalidade neotestamentária e até do Novo Testamento, muitas pessoas das igrejas, hoje a riqueza é sinal de bênção. Ah, você conseguiu um trabalho, é uma bênção. Você conseguiu um carro, é uma bênção. Você conseguiu a sua casa, você conseguiu, aí vai conseguindo. Olha que você está sendo abençoado. E Jesus vem dizer que não é nada disso. Jesus diz que não. A gente diz, ela chegou aqui sem nada, hoje tem uma vida assim, tudo maravilhoso. Deus abençoou a teologia da prosperidade, a retribuição, né? E aí os apóstolos se assustam em primeiro lugar. Se o rico não está na aprovação de Deus, Jesus está dizendo, olha, o rico não está na aprovação de Deus.
Então, quem está são os pobres. E os apóstolos, então, se o rico não está, imagina os pobres. E aí, como é que fica? E São Pedro vai e diz a Jesus: e nós deixamos tudo e te seguimos. Não vamos ser ricos? Vamos ganhar o quê então? O que é que nós vamos ganhar? E aí? Para onde eu vou? Aonde eu vou chegar? Eu deixei tudo. E qual é a verdadeira riqueza? Quem duvida que nós somos ricos? Quem duvida? Jesus vai dizer: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Quem duvida que o nosso Brasil é rico? Quem duvida? Quanto custa a sua vida, a minha vida? Quanto custa a sua saúde, a minha saúde? Quanto custa a vida do seu filho, da sua filha? Quanto custa tudo isso? Quem duvida que o Brasil é riquíssimo, que não falta riqueza, que fomos abençoados com as riquezas da natureza, com as riquezas dos mais diversos, da diversidade que nós temos aqui, que não tem lugar nenhum do mundo. O grande problema é a desigualdade, é a ganância, que é um problema de exatamente relacionamento com os bens materiais. É a ganância, de que alguns querem juntar até se tornarem do tamanho de um camelo. Se incha tanto de coisas, enche tanto de coisas que fica maior do que um camelo. Já viu uma pessoa inchada? Inchada de orgulho, inchada de vaidade, inchada de mágoas, inchada de prepotência, inchada de julgamentos. Pessoa inchada. Aí Jesus diz: é mais fácil um camelo passar, porque você está maior do que um camelo. Viver na opulência. Enquanto uns vivem na opulência, no luxo, no querer mais, se enchendo de coisas que não vai nem usar, outros não têm o básico, vivem morrendo de fome. Tem uns que não têm onde esconder o dinheiro. Até jogam, às vezes, no mar, o pessoal acha aí, já acharam, né? E outros não têm o que comer. E a pessoa não cai em si e diz: meu Deus, esse dinheiro poderia estar matando a fome de crianças, poderia estar salvando vidas, poderia estar curando pessoas nos hospitais. Esse dinheiro era para isso. E o que é que eu estou fazendo com esse quarto cheio de dinheiro? Para que vai me servir esse dinheiro? Para me inchar e não me deixar entrar no céu. Veja só para que vai servir esse dinheiro. Para me inchar, que eu ficar do tamanho de um camelo, ou maior, tão grande, que não me deixa entrar no céu. Jesus diz com todas as letras, e ainda está difícil de entender. 2000 anos depois de passar, 2020 estamos. E parece que a gente ainda não entendeu. Não falta riqueza, não falta bênção, não falta graça, falta partilha, falta generosidade, falta conversão, falta cristianismo de verdade. Porque se tivesse, a gente não estava assim. Então, meus irmãos, meus amigos, eu espero contribuir um pouco nesse tempo de pandemia com vocês, para a gente refletir, pensar para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar. A gente está vendo nesse tempo que a vida é muito frágil. Um vírus invisível está matando aí muita gente. E pode nos matar. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar. E aí, para onde é que eu vou? Vou acabar assim? Aonde é que eu vou chegar? O que eu fiz até hoje que vai me levar para o outro lado, para cima, para subir ou para descer? Se a gente já está de mais idade, mesmo que não morra na pandemia, mas vai morrer daqui a pouco, né? Então, eu estou com os cabelos brancos aqui. Então, vejam bem, já está na hora da gente desapegar, da gente se esvaziar. Porque se estiver muito pesado, em vez de subir, desce. Se estiver muito carregado, como é que vai subir? Tem que estar leve, tem que se libertar, tem que agir para abrir espaço, liberar espaço para que a gente possa subir para Deus. Esse tempo de pandemia é para a gente pensar isso. A gente aproveitar e dizer: olha, eu tenho que dar uma parada aqui. Para onde é que eu estou indo? Se o corona me levar agora, eu vou para onde? Vou subir ou vou descer? Eu quero subir, mas eu estou fazendo por onde subir? Estou fazendo a minha parte para subir? Estou cheio de peso? Estou inchado como um camelo? Ou estou
vazio. Ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição mais humilde, mais humilhante, até a morte, para nos salvar. Então, vamos escolher para onde a gente quer ir, que caminho a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar. Então, era isso, mais ou menos essa partilha que eu queria fazer com vocês. Não sei se tem alguma dúvida, algum questionamento, mais alguma coisa. Eu estava vendo aqui algumas pessoas, elas estão colocando aqui nos comentários sobre ganância, sobre humildade, e me vinha na cabeça, não sei se o senhor lembra, mas na Quaresma, se eu não me engano, o pregador da Casa Pontifícia, o Frei Raniero Cantalamessa, se eu não me engano, ele falava sobre nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas se acham acima de tudo, se acham dominadoras de todos os bens que Deus nos dá. A gente vê hoje aí pelo Brasil o descuido com a Amazônia, com várias coisas que nós temos aqui, e vem um vírus tão pequeno, tão minúsculo, invisível, e nos mostra que nada daquilo que a gente via, nada daquilo que a gente pensava ser, nós não somos, porque a gente que achava que tinha poder, que tinha domínio sobre tudo, a gente não consegue dominar nem algo tão pequeno, algo que tem nos vencido, tem tirado tantas vidas. Então, assim, acho que a pandemia nos leva a essa reflexão de que, olha, nós precisamos ter uma mudança na nossa vida, nós precisamos ver o que nós realmente estamos fazendo, se é o essencial. E eu lembro até que, numa das primeiras lives, eu falei que a pandemia teve um lado positivo. E, caramba, o padre Luciano até sabe, o pessoal desceu um pouco além em mim, né, criticou, mas, assim, eu queria dar realmente esse sentido de que, olha, nos traz também uma reflexão. Óbvio que, em si, a doença não é algo bom, mas o contexto, nós podemos tirar, assim, algo positivo, como o padre falava, sobre o cristianismo nos levar a uma partilha de vida. E eu lembrava esses dias do Padre Zezinho, fez um texto no Facebook, em que ele dizia que dentro da igreja nós temos visto muitas pessoas que só pensam em si, só pensam na sua própria alegria, pessoas que só se veem contentes quando elas estão vivendo algo positivo. Então, assim, por exemplo, vem um caso e o Padre Nixon é nomeado para viajar para a Europa, assumir uma paróquia lá. Eu queria ser nomeado para viajar para a Europa, mas, assim, não é para mim, não é o meu caso. Então, assim, o que ele quer dizer é justamente isso, é se alegrar com a vitória do outro, se alegrar com a alegria do outro. Então, o cristianismo nos leva a esse pensamento de que o irmão também caminha junto conosco, caminha ao nosso encontro. Então, acho que esse período é muito positivo para que a gente possa pensar um pouco disso. E tem algumas perguntas, assim, em si, sobre os desafios na vida do senhor. Então, assim, o senhor vive numa ilha, né? Assim, eu só fui em Paquetá uma vez, mas não sei exatamente como é aí. Então, assim, como foi, talvez, para o senhor esse período? Assim, imagino que o número de visitantes, de pessoas de fora, tenha reduzido bastante. Então, como foi para o senhor o desafio de viver a sua vida pastoral dentro desse período de isolamento? Nós somos privilegiados, né? Porque a gente ter uma cidade como o Rio de Janeiro é um privilégio, porque é uma riqueza muito grande. Você vê a beleza, você vê as situações mais diversas, né? Sejam as situações difíceis de convivência nas comunidades, a situação de violência, e você vê a situação da igreja, da religiosidade, de um povo que é lutador, é trabalhador e é um povo de fé. Então, eu tenho um privilégio muito grande. Por exemplo, eu trabalhei como seminarista em diversos, trabalhei no Vicariato Leopoldina, na Praça do Carmo, trabalhei no Complexo do Alemão, trabalhei como seminarista na Glória, na, na Benjamin Constant, onde tem o Morro Santo Amaro, que a gente fazia um trabalho lá também, e depois como padre lá na Igreja do Sagrado Coração, como vigário de um padre já idoso, Monsenhor Vital, que muito me ajudou no princípio do meu sacerdócio, foi essencial para mim, porque às vezes a gente acha, eu digo sempre, ó, padre novo, delegado novo e juiz novo, corra de perto, porque
são terríveis, porque eles acham que sabem de tudo, que vão inventar tudo, vão começar tudo. Ninguém sabia de nada antes deles, né? Então, eles é que sabem de tudo. É muito, muito poder na mão de uma pessoa, né? Muito, diríamos assim, um poder que não deveria ser um poder, mas é um poder de fato, de uma comunidade, dirigir uma comunidade, e geralmente muito jovem. Então, se você, claro, vai bater com a cara na parede, você vai se achar, vai se inchar, né? Chega igual um camelo, então tá todo inchado ali. Mas eu tive o privilégio de morar com um padre com 40 anos, depois eu celebrou 50 anos de sacerdócio, 60 anos de sacerdócio, 70 anos de sacerdócio, e eu convivi com ele e aprendi muito. Então, aquilo que eu achava no início, que ele não sabia, na verdade, quem não sabia era eu. E eu achava que sabia, ele que não sabia. E com o tempo é que eu fui entendendo realmente a experiência, a vivência como ela é importante. E ali, aquela realidade de uma comunidade entre a Zona Sul e o centro da cidade, uma comunidade que tem um morro muito grande, muitos jovens, e a gente conseguiu fazer um trabalho que era assim maravilhoso, porque os jovens, na verdade, na Glória moram mais pessoas idosas, mas no morro moram muitos jovens. Então, nós conseguimos trazer esses jovens. A catequese era esplêndido, tinha mais de 200 crianças na catequese, tinham mais de 100 jovens no Crisma e depois no grupo jovem. Então, foi uma coisa maravilhosa. A gente teve que fazer missa só para os jovens, porque era enchia a igreja pequena só com jovens, né? Não dava para fazer, teve que colocar outro horário, tinha 6 horários de missa lá no domingo, porque não dava, era uma missa terminando, começando outra, que o pessoal ficava esperando começar outra. Então, foi uma experiência muito rica. Depois eu fui como pároco já para uma comunidade grande, enorme, o primeiro pároco, de fato, a morar lá naquela comunidade, porque era dirigido, com mais de 20 anos, dirigido por religiosas, freiras, irmãs salesianas, que fizeram um trabalho maravilhoso, mas não eram sacerdotes, né? Então, o povo queria um sacerdote, queria um padre, ia só um vigário lá no domingo celebrar e ir embora. Eu fui o primeiro a morar lá e a assumir a paróquia, em Acari, né, a comunidade de Acari. Então, fiquei 11 anos naquela comunidade. Ali foi que eu aprendi, de fato, a ser padre, né? O povo de Acari me ensinou a ser padre. Porque muitas vezes a gente pensa que ser padre é você fazer como você quer. Até um padre novo uma vez me disse isso. Ah, quando você chegou na comunidade, você fazia o que queria. Agora eu também faço o que eu quero. Eu fui dar um conselho a ele e ele veio com essa, né? Ah, quando você na sua comunidade, você faz do jeito que você quer. Eu disse, olha, você se engana muito, porque eu deixei de fazer muitas vezes do jeito que eu queria para fazer do jeito que as pessoas queriam, porque eles é que sabiam mais do que eu, e tive que fazer coisas que eu não queria, porque eles queriam. Então era mais fácil eu ceder, que sou só um, do que uma comunidade toda, né? Então, não adianta eu falar para você, porque você vai aprender na prática, e realmente ele aprendeu. Você vai aprender com o tempo, porque quando a gente chega, a gente acha que a gente pode tudo e que a gente vai fazer tudo. E não é bem assim, né? Do jeito que a gente quer. Eu cito sempre um exemplo de um sacerdote que foi numa comunidade lá rural, que ele foi assumir, e ele via que naquela comunidade, era uma capela, faltava um cemitério, faltava uma escola. Quer dizer, o povo as crianças tinham que andar e ir para a cidade, às vezes a pé, não tinha carro, aquela coisa. Ele então teve a ideia de fazer uma campanha para arrecadar donativos para fazer a escola. Conseguiu fazer a campanha. Só que quando ele foi fazer a escola, o povo reuniu-se e disse: Padre, nós não queremos a escola, nós queremos um cemitério. Ele, o que é isso? Vocês estão loucos? Um cemitério? Sim. Mas por quê? Porque a escola, a gente dá um jeito, a gente leva de cavalo, a gente leva de bicicleta, a gente leva de carroça. As crianças vão estudar. Professora, vem aqui dar aula, já está vindo um projeto, a professora que vai vir dar aula aqui e tudo, a gente vai. Isso aí não se preocupe. Vai ser muito fácil ajudar. Porque a gente quer um cemitério. Porque quando morre alguém aqui, a maior dificuldade que não querem levar o defunto no carro, porque diz que tem superstição, tem não sei o quê, tem medo. Aí a gente fica com aquela dificuldade, às vezes tem que levar de carroça, e é o nosso morro da nossa mãe, nosso pai, nosso irmão.
uma pessoa querida, a gente não demora, nem todo mundo pode ir, a gente não pode se despedir do cemitério. Então, a gente quer o cemitério. Se o senhor perguntar o que a gente quer, nós não queremos a escola, queremos o cemitério. Pode fazer um plebiscito. E foi feito, e o cemitério ganhou disparado. O padre que achava que sabia de tudo levou, porque, na verdade, ele não consultou o povo, ele quis fazer da cabeça dele, a escola era mais importante, e era, mas, de fato, a escola era mais fácil de se chegar, e depois a própria prefeitura ia fazer a escola, mas o cemitério ninguém ia ajudar para fazer. Então, às vezes a gente pensa que sabe, que tem a solução para tudo, que sabe de tudo, que aprendeu tudo e não aprendeu e vai aprender com a vida. Então, eu aprendi muito em Acari a ser padre, aprendi a realmente exercer meu sacerdócio ali numa comunidade carente de bens materiais, mas rica de muitos dons e talentos, rica de fé, rica de graça de Deus, e maravilhosa, né? Tanto que fiquei 11 anos em Acari, e até hoje um pedaço do meu coração está lá. E depois tive a oportunidade de vir para Paquetá, que desde o primeiro dia que vim aqui, ainda em 1992, foi a primeira vez que eu vim a Paquetá, 1992, vim visitar Paquetá, conheci Paquetá, e no dia que eu cheguei aqui, eu me apaixonei, eu fiquei assim, inebriado, e vim com o Monsenhor Vital, que era o pároco na época do Sagrado Coração de Jesus, e eu era jovem seminarista, e ele disse, aí eu disse um dia a ele, enfim, nesse dia eu disse a ele, Monsenhor, um dia ainda vou ser padre em Paquetá. Aí ele riu e disse, que bom, é porque é um lugar lindo, maravilhoso, apaixonante, tudo que eu gosto de velharia, de casas velhas, eu gosto dessas coisas, eu gosto de natureza, gosto de bicho, gosto de planta, então eu gosto. Eu gosto, e quem me conhece sabe que eu adoro ficar com o pé no chão, adoro mexer nas plantas, adoro meus bichos, meus animais. E então, Paquetá para mim é um pedacinho do paraíso. Eu disse isso a Monsenhor em 1992. Quando eu vinha para cá, quando foi me anunciado, me perguntado se eu queria vir, eu falei com o Monsenhor, já estava em Acari, né, já há 11 anos, Monsenhor, eu vou para Paquetá. Ele, você pediu? Eu disse, não. Aí ele disse, mas você se lembra que quando a gente foi na primeira vez que eu levei você em Paquetá, você disse que um dia ia ser padre em Paquetá. Eu não lembrava e ele lembrava, ele já tinha 90 anos. Então, eu disse, meu Deus, é mesmo, é verdade. Pois é, e seu desejo se realizou lá em Paquetá, né? Então, eu vim para um lugar abençoado, privilegiado, quem não conhece Paquetá, agora tem que gostar de natureza, né? Um dia de uma senhora chegou aqui, aí ela sentou no jardim, ela disse assim, olha, é abelha, é poeira, esse chão, por que que não asfalta esse chão? Por que que não põe um granito aqui? Por que que não... Aí eu olhei para ela e disse, minha senhora, eu acho que a senhora veio passear no lugar errado. Aqui é natureza, aqui é terra, aqui é planta, aqui é chão, aqui é bicho, aqui é inseto. Não tem planta, tem inseto, não tem jeito. Aqui tem flor, tem tudo. Mas se a senhora quiser granito, a senhora vai no shopping. Olha, é uma beleza lá. Não tem inseto, é tudo no ar-condicionado, é granito, tudo maravilhoso. A senhora vai ficar felicíssima. Não tem bicho para lhe incomodar, não tem gato, não tem cachorro, não tem passarinho, não tem nada. Vai ser uma maravilha, a senhora vai ficar felicíssima lá no shopping. Se quiser, eu indico alguns para a senhora. Ela falou assim para mim e saiu meio zangada, mas é verdade, aqui é natureza, né? Então, é outro tipo de mundo, é como se você fizesse uma viagem no tempo. E aqui, como uma ilha, que é uma ilha separada totalmente, né? Água por todos os lados, não tem ligação nenhuma por terra, só de barco, só se vem aqui e só se vai de barco, a não ser que seja um bom nadador e queira nadar aí pela Baía de Guanabara, não aconselho muito, mas pode nadar também. Mas se vem de barco, de barquinho, de barca, seja o que for, mas transporte marítimo. E a gente fica, então, meio que separado, mas separado e junto, porque, na verdade, nós estamos a meia hora, 40 minutos do centro da cidade, né, de barco. E
quando a gente precisa, a gente vai, tem barca sempre, né? Não nos horários que a gente gostaria, mas tem. Bem ou mal tem, não é como o transporte público que é, não é essas mil maravilhas. Mas Paquetá compensa tudo, por quê? Quem vem para a ilha, claro, geralmente é a pessoa que vem mais querendo descansar, é uma pessoa que tem mais um outro tempo, né? O relógio de Paquetá gira no outro tempo. Então, se você tiver muita pressa, você diz, Paquetá é pequenininho, eu vou lá e conheço tudo e volto na barca de 4 horas. Ela não vai conhecer nada e vai voltar na barca e não vai ter saído talvez da igreja. Que vem aqui e diz, eu vou um dia lá e vem. Aí vem na barca, por exemplo, em 10 horas. Chega aqui de 11 horas, 9 horas, chega aqui 10 horas. Aí vai na igreja, aí reza, aí dá uma volta que aí vai na Maria Gorda, que é um baobá imenso, muito antigo. E aí, quando vê, aí almoça. Quando vê, não saiu daqui da área da igreja, do lado, que é a Maria Gorda, e só almoçou. Da próxima vez eu venho para conhecer, porque não dá, é pequeno, mas não dá para conhecer assim tão rápido, a não ser que seja só assim, ver passando, né? Você pega uma bicicleta táxi e vai andando, passando, aí você vê, mas você não conheceu, você viu e passou, né? Porque para ver, para conhecer, você tem que fazer a experiência. Então eu vim morar em Paquetá e para mim é uma benção. É um desafio, porque as pessoas de ilha, para sair de casa, geralmente as casas são muito boas, tem muita comodidade nas casas, as casas têm piscina, tem casa que tem lareira, tem jardim, e aí tem sala com poltronas, e aí a pessoa vai ficar em casa, né? Quer ficar em casa, quer descansar, quer ficar em casa. Para sair tem que ter uma motivação muito grande. Então o padre tem que rebolar quadrado para trazer as pessoas para a igreja, para convencer as pessoas a saírem de casa, que só saem se for assim, por uma coisa muito forte. Mas eu conto, claro, com o auxílio imprescindível do Espírito Santo, que aí vai lá, toca no coração das pessoas e traz as pessoas e faz o trabalho dele, né, de trazer as pessoas para Deus. Então, graças a Deus, nossas igrejas são duas joias maravilhosas e que tem história, que tem tradição e que tem, acima de tudo, fé. E aí, graças a Deus, a gente consegue fazer. Eu vi que tinha muitas pessoas idosas, comecei a pensar, o que é que eu posso fazer? Tem muitos músicos, muitos artistas, então pensei em fazer uma seresta. Então a gente fazia seresta, agora depois da pandemia, claro, parado, mas e aí a seresta, vinha as pessoas de idade, vinha pessoas de 90, vinha pessoas de 100 anos para a seresta, e aí a seresta ficou um point, né? Porque da seresta a gente traz para a igreja, a seresta é no salão, né? Então, depois um chá dos avós, chá para as pessoas de idade, chá para quem quiser vir, um karaokê, inventei um monte de coisa. A gente vai inventando coisas para trazer as pessoas e, graças a Deus, temos conseguido fazer um trabalho. Para mim tem sido muito bom, tem sido muito, e a resposta das pessoas também tem sido muito boa, né? Eu vejo, assim, muitas pessoas que vêm para a igreja, que me tratam com carinho. Nessa pandemia, então, o que eu tenho comido não está escrito, porque cada um traz uma coisa, manda para mim, manda uma fruta, manda não sei o quê, manda galinha, manda, e aí a gente vai, esse carinho, esse carinho imenso que a gente tem das pessoas, né? Então tem sido um trabalho desafiador, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, pelo próprio lugar que é Paquetá, né? A gente tem que saber também pisar, né, onde você está, respeitar as diferenças, respeitar a religiosidade de cada um, a religiosidade, o catolicismo de Paquetá, a vivência da igreja em Paquetá, é totalmente diferente da vivência da igreja em Acari, que é totalmente diferente da igreja, da vivência de igreja na Glória, e na própria Glória, diferente a vivência da igreja do pessoal lá da Benjamin Constant, onde fica a matriz, do pessoal que tem a capelinha no morro. Então, mas é a mesma igreja, é a mesma igreja, é a mesma fé, vivenciada, cada um dentro da sua realidade. E a gente tem que ter essa graça da sabedoria do Espírito Santo para saber não privilegiar só um lado. Eu posso me identificar, gostar de uma espiritualidade, de um jeito de rezar e tudo, mas não posso excluir as outras, né? Não posso excluir ninguém. A Igreja Católica, por isso, porque ela inclui, ela não exclui ninguém. E acho que assim, até aí tá a beleza da nossa fé, é justamente isso. Cada um
tenho uma visão, assim, eu lembro pelo período que eu passei no GVA, não cheguei a entrar depois, mas assim, eu vi que lá tinha muita gente diferente dentro da própria turma lá. Era um mais tradicionalista, outro gosta de rezar em latim, outro gosta de rezar de um jeito, outro... Então, assim, talvez seja a grande beleza da fé, justamente essa, de várias formas, todos buscam o mesmo caminho. Então, acho que mais uma pergunta seria até agora sobre esse retorno, assim, como tem sido para o senhor essa volta, assim, o senhor percebeu que o pessoal ainda está um pouco com medo, o senhor disse que aí tem muito idoso, então, assim, como tem sido um pouco para o senhor esse retorno, o pessoal tá voltando, está retornando, ou então ainda está mais lento, como tem sido para o senhor isso? Pois é, há muito medo ainda, né, das pessoas, eu creio que em todos os lugares, e não é para menos, né, morrendo quase 1.000 pessoas todos os dias, não é para menos, né, é para ter medo mesmo, é para a gente se cuidar mesmo, a coisa não está vencida, por mais que queiram fazer propaganda, dizer que venceu, que isso, que aquilo, não venceu, não venceu, e não vai ser fácil vencer assim, né, porque o vencer não é, como eu disse, não é mágico. Ah, hoje vai vencer o vírus, isso, amanhã não é assim, né? Não existe mágica. Existe um amadurecimento, existe um crescimento, existe até a gente descobrir, até a gente vencer. Você tem uma ideia, por exemplo, a peste negra na Idade Média, eu estava estudando, durou 5 séculos. Ah, Então, você imagina. sempre tinha um surto novo. Exatamente, a pandemia voltava, então não é assim, as coisas não são fáceis assim, né? Não é, se fosse fácil, a gente não tava todo mundo isolado, se fosse fácil. Ah, descobri agora a cura, tá aqui. Um dia chegou uma senhora aqui chorando, ai, que maravilha, para, até chorei, descobriram a cura alguns meses atrás. Depois pode chorar mais que não descobriram não, minha filha. Mas mandou para mim um médico no Zap, minha filha, isso nem é médico, talvez se for médico é maluco, porque tem médico de todo jeito, né? É É, verdade. talvez não seja, mas se for é maluco, porque tem doido também. Então tá dizendo que não descobriu. O que falta ele dizer para a OMS, para os próprios dos cientistas que estão aí noite e dia, para os que estão morrendo. Manda ele ir lá é, e anunciar, já que ele tem a fórmula, né? Não existe, não é assim, até porque Deus não dá tudo de bandeja a ninguém, né? A gente tem que trabalhar, fazer a nossa parte. O dom existe, mas você precisa desenvolver esse talento, né? Você tem que cultivar esse talento, fazer crescer. Então, não está fácil para ninguém voltar, principalmente as pessoas de mais idade, mas eu vejo assim muita fé. Eu estou fazendo a missa, por exemplo, no jardim. Eu tenho o privilégio de ter uma igreja que tem um jardim imenso aqui na frente, e a outra igreja é a praia de São Roque. Então, eu estou fazendo as missas dominicais campais, porque eu não tenho coragem, eu digo a você, eu tenho coração de manteiga, então quem me conhece sabe, porque eu não tenho coragem de chegar uma pessoa na minha igreja e eu ficar na porta e dizer que ela não pode participar da missa. Então, quando surgiu esse negócio de marcar a missa, de dar o nome, de deixar pessoas para barrar na porta, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu prefiro nem celebrar, porque eu não vou fazer isso. Então, eu não faço. Aí o que é que acontece? Qual a solução que eu encontrei? Foi celebrar, então, no jardim, porque a igreja é pequena, caberiam 30 pessoas, você tem uma ideia, 30 pessoas. Então, como é que eu vou celebrar para 30 pessoas só e as outras que não tem condições? Então, o que é que eu fiz? Eu celebro no jardim, aí no jardim a gente tem cadeiras, e também as pessoas aqui, todo mundo, por ter muitas praias, tem cadeiras de praia. Então, ele pode trazer sua cadeira, traz seu álcool gel, higieniza sua própria cadeira antes e depois, né? E a gente espalha pelo jardim. Então, aí não precisa barrar ninguém, porque o jardim é imenso, cabe, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas e ainda mais. Todo mundo separado e não há problema. Na praia de São Roque, é uma praia. Então todo mundo leva a sua cadeira, põe na praia, eu celebro em frente à igreja, que é em frente à praia, e aí dá para ficar todo mundo separado, ainda sobra espaço. Lá na praia de São Roque cabe, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas. Então, e separadas, e com distanciamento. Então, para mim, não tem problema. E é o ar livre, então tem lá, só há problema quando como chove, né? Esse final de semana tava aquela coisa de chuva, aquela coisa toda, mas mesmo assim, quando chove, vai menos gente, aí dá para a gente celebrar a igreja. Quando chove, realmente, os mais idosos, aqui é barro, então imagine você ir, né, pisando no barro para a igreja e escorregar, cair, essa coisa toda é mais difícil, né? Então, quando chove, é assim, tem que ser dentro da igreja. Mas
tem sido, então, a única vez que eu fui dentro da igreja no domingo foi esse domingo lá em São Roque. Mas mesmo assim o sol já saiu depois da missa de manhã e eu já vim celebrando a matriz, já foi no jardim, já normalmente. Então celebrei todos os dias no jardim, tem sido uma maravilha, não preciso barrar ninguém, porque graças a Deus, e nem ficar mandando telefonar para a igreja, coitadas, as pessoas, se eu tivesse, eu digo a você, eu não fosse padre, uma pessoa, um adulto normal, e tivesse que telefonar para a minha igreja, para eu ir para a missa, para marcar, para saber se tem lugar para mim, eu não sei se eu ia. Eu não sei se eu vou fazer isso. Ou se eu chegasse lá e o padre não me deixasse entrar, eu não sei se eu voltaria. Eu não sei. Porque realmente é uma situação muito difícil. Então, não estou aqui levantando bandeira, né, criticando as leis, as normas, nada. Estou dizendo que, para mim, é uma situação, eu me coloco no lugar das pessoas. Então, muita gente não tem voltado por esses medos, por essas situações. Eu continuo celebrando, transmitindo pelo Facebook, que as pessoas me pediram, né? E o interessante é que algumas pessoas de mais idade não voltaram realmente, ainda estão assistindo de casa, até pela própria, os filhos não deixam, aquela coisa toda, uma segurança, e tá certo. E outros que não eram frequentadores começaram a vir, porque assistiram online, gostaram, e através da missa online, assim eu tenho mais ou menos, eu estava fazendo um cálculo, dos 40%, pelo menos, de pessoas que estão participando da missa, que não participavam antes da pandemia. A gente Então, percebeu isso aqui também. pois é interessantíssimo. Então, acho que fica para nós, talvez, uma reflexão, não sei se o senhor quis dizer exatamente isso, mas é que dentro da nossa vida a gente deve adaptar-se às realidades, né? Cada um sabe, o senhor estava dizendo que o senhor não está contra as leis, mas assim, o senhor soube adaptar dentro da realidade que o senhor vive, cada um tem uma, e o senhor soube fazer, então acho que fica para nós, talvez, essa reflexão de essa semana que passou, tudo aquilo que o padre falou, a gente fazer um exercício de estudar a nossa vida, sobre como a gente está vivendo, o que a gente está fazendo, se a gente não está acumulando coisas supérfluas, se a gente não está, não tô, olha, antes que critique, eu não estou dizendo para você chegar em casa, ver 1000 coisas e sair doando, mas assim, é para você fazer uma reflexão de, olha, a minha vida está caminhando apenas para os bens materiais, ou então... Não, tem gente que confunde isso com esbanjar, né? Aí vai gastar tudo com bobagem. Não tô falando também isso, né? Atenção, tem que ter muito cuidado com as palavras, porque cada um entende de uma maneira. Então, o que a gente está dizendo é exatamente isso, é saber em que você vai gastar a sua vida, em que você vai doar, em que você vai se doar, aonde você... Porque senão também esbanjar é outro pecado, né? É outro extremo. Então, tem que ter essa prudência. Então, para essa semana fica talvez esse convite para vocês que estão assistindo, fazer essa reflexão de como a vida de vocês está caminhando. Assim, tô vendo aqui nos comentários muita gente aqui falando sobre o padre, que o Paquetá precisava muito dele, que foi uma bênção a chegada dele na ilha, foi um presente, que o padre é incrível. Assim, não dá para ler tudo, porque mandaram 200 comentários aqui, mas que o senhor São os também... devotos, tem os devotos, né? Isso aí não vale. Pedindo também que o senhor deixe um abraço, assim, porque, assim, faço aqui um testemunho meu. Quando eu postei ontem no status do meu WhatsApp a foto dizendo que hoje era o senhor, eu tenho alguns amigos lá em Acari. O pessoal ficou super feliz, então sei que tem bastante gente de lá também assistindo, justamente para matar um pouco da saudade do senhor. Tem paroquianos também lá de Paquetá. Então tem bastante gente aqui relembrando um pouco o senhor. Pois é, foi fácil sair de Acari, agora difícil é tirar Acari de mim, né? Ele não vai tirar nunca, porque foi minha primeira paróquia, assim, como pároco, e é uma realidade sofrida, né, que a gente não pode negar, uma realidade de violência, de sofrimento, de exclusão, de injustiça social, que a gente sabe, mas, e que eu vivi lá com eles, mas que é uma comunidade riquíssima, uma comunidade maravilhosa, de pessoas boníssimas, de pessoas assim, de uma fé a toda prova, de pessoas que construíram realmente comunidades. Aquelas irmãs salesianas, elas foram verdadeiras heroínas da fé,
Porque mulheres, imagina, mulheres, num lugar violento, num lugar difícil, num lugar que era muito mais ainda, né, excluído, em que não tinha nem saneamento básico. Eles me contavam da irmã Odete, por exemplo, quando ela andava, ela tinha que andar de botina, porque era tanta lama que o pé ia afundando, e ela é uma senhora de idade, de noite, com a lanterna, faltava luz, com uma lanterna para fazer círculo bíblico. Vejam o que é isso, o que é isso, né? O que fé é essa que leva essa mulher? E uma mulher que teve toda uma formação, uma mulher culta, uma mulher que era formada em 3 faculdades, uma mulher de uma família rica, uma família Lamy, uma família importante, uma família rica, deixou tudo isso para viver ali, viver os últimos tempos da vida dela ali se doando, e eu colhi isso em Acari, né? Porque ela plantou, elas plantaram, não só ela, como as outras, uma Mercedes, que ainda está viva, como as outras irmãs que passaram por lá, são muitas, não seria injusto citar só uma, mas as que mais marcaram, né, diríamos assim, mas eu colhi esse fruto dessa fé dessas mulheres ali, porque elas foram mães daquela comunidade, e eu tentei a um pouco ser pai, eu tentei um pouco ser irmão, ajudar no que eu pude, ali cultivando aquilo que elas plantaram, né? Colhendo aquilo que elas plantaram. E a comunidade é rica desses dons daquelas mulheres de fé, daquelas mulheres verdadeiras de fé. Então, eu deixo como final, né? A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em partilhar. Quando o jovem rico vai embora, ele vai embora triste. Fica rico, mas fica triste. Porque ninguém fica rico para sempre. Ninguém fica jovem para sempre. Ninguém vai ficar. Então, fica rico, fica jovem, mas fica triste. Ou pesado, sufocado pela sua riqueza. Ou fica generoso, fica aprende a partilhar, a se doar, a entregar a vida, e aí encontra a verdadeira alegria. Foi isso que Francisco fez, foi isso que Clara fez, foi isso que Teresa de Calcutá fez, foi isso que Dulce dos Pobres fez, foi isso, é isso que a gente é convidado a fazer, partilhar. Seja o pouco que a gente tem, seja a nossa vida, que é mais importante, né? O nosso tempo. Encontrar seu tesouro, sua pérola preciosa, na generosidade, na partilha, na doação, no amor. Então, que a gente possa encontrar esse tesouro que Jesus está aí entregando a nós e a gente aprender com ele esse caminho da generosidade. Agradeço muito aos que estiveram até agora, um abraço especial às nossas comunidades, a comunidade de vocês, aí ao Padre Luciano e toda a comunidade minha de Acari, querida do meu coração, a minha comunidade querida do coração de Paquetá, a minha comunidade querida do coração da Glória, lá do Sagrado Coração, são lugares que vão marcando, né? Que a gente vai deixando um pouco e vai trazendo um pouco também conosco. Agradeço muito por estarem me ensinando a ser humano, a ser uma pessoa boa, uma pessoa que busca ser bom, que busca fazer o bem, porque eu não posso ser bom padre se eu não for uma boa pessoa, se eu não for um bom ser humano. Antes de ser um bom padre, preciso ser um bom ser humano. Então, eu estou aprendendo com esses irmãos aí a ser um bom ser humano, a tentar ser um bom ser humano. Espero conseguir para ser um bom padre. Antes do senhor dar a bênção para a gente encerrar, eu gostaria de dar um rápido testemunho aqui para o pessoal aqui da paróquia, aqui no Gouveia, que não conhece talvez lá em Acari. Em janeiro, a gente teve um evento lá, assim, eu e o padre Silvio de Barros, não sei se o padre Nixon conhece. A gente foi numa vigília lá, e assim, tarde da noite já, e quando a gente foi embora, depois a gente recebeu as fotos de que alagou lá, falaram que tem um rio lá perto, então assim, alagou muito a igreja, tudo, a região toda ficou debaixo d'água, e assim, aquele pessoal perseverou, eles ficaram lá até o horário que a vigília ia acabar. Sim, não sei como é que eles fizeram, não sei como foi, mas assim, um testemunho de que lá tem um povo realmente de fé, que vive dentro da sua realidade aquilo que eles podem estar vivendo e estão buscando o Senhor, assim como nós, cada um à sua maneira, mas também estão lá. Com certeza. Silvio de Barros é meu colega de turma também, entramos juntos, né? Do Luciano também. A nossa turma Eu abençoada. sabia. Então, assim,
Para a gente encerrar, a gente agradece a disponibilidade do senhor, assim, a gente deixa aqui também um aviso de que o senhor agora tem mais uma comunidade que vai estar rezando pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua vocação. A gente se compromete a rezar pelo senhor. E só um aviso antes do padre encerrar, a gente volta na próxima terça, a gente continua com essa série de programas todas as terças-feiras. A gente agradece a todo mundo que acompanhou, que assistiu, muito obrigado a todos. E o padre agora encerra, dando a bênção para todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe do Céu, de São Roque, nosso padroeiro, São Sebastião, padroeiro da nossa arquidiocese, que desça sobre todos a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, muito obrigado, padre. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigado a você, muita paz e bom trabalho.